Esse mês de maio, nós temos dedicado à família, tema básico, família nas mãos de Cristo. E a mensagem desta noite, se eu começasse a minha família de novo. Esse é o título de um livro de um autor menonita, um pastor menonita, John Dresch. Esse pastor, escrevendo esse livro, ele pontua 9 atitudes que ele tomaria se tivesse hoje de começar a família. E eu gostaria de acrescentar algumas, também repetindo algumas deles também. Segundo esse autor, pastor menonita, se ele tivesse de começar a família dele novamente, a primeira atitude, ele amaria mais a esposa. E no caso, se for a esposa, tem que dizer: eu amaria mais o meu esposo. Interessante que amar mais hoje parece quase impossível, porque parece que tudo nos leva a amar menos, a gostar menos. Depois de tanta chateação, a pessoa pode dizer: eu já tenho 20 anos de casado, já tenho 30 anos de casados. Depois de 30 anos de casados, a gente tem tudo para dizer que amaria menos. Mas o que ele propõe como atitude para começar de novo não é: vou começar um novo casamento, vou começar um novo romance, vou começar uma nova história. Não, vou começar de novo a minha família. Como? Amando mais a minha esposa, amando mais o meu esposo. Porque o maior bem que o cônjuge pode produzir para a sua família é se amarem. Podem fazer tudo, mas se não se amarem, não promover o maior bem à família. Qual o maior presente que os pais dão aos filhos? Se amarem. Porque se não se amarem, não legou nada de bom para eles. Um filho tem que olhar para o pai e para a mãe e ver o amor entre eles. Se não vê o amor entre eles, não viu nada, não tem nada. Por isso, atitude primeira: se eu começasse a minha família novamente, de novo, eu amaria mais minha esposa. Então comece a amar. Então decida a amar, para que o bem prevaleça. Essa é a primeira atitude. Não é: se eu tivesse começado de novo, eu não casaria com ela. Se eu tivesse de começar de novo, a gente teria uma conversa antes. Se eu tivesse de começar de novo a minha família, eu amaria mais a minha esposa, mais o meu esposo, porque amei pouco. Posso ter amado muito, mas ainda considero amei pouco, porque nunca é demais amar o cônjuge. Segunda atitude que ele diz: eu me divertiria mais com os meus filhos. Porque para ele, a função dos pais é fazer os filhos sorrirem. Porque, segundo ele, o pai que só vive de cara fechada, que não tem sorriso, está dizendo que ser família e estar em família é coisa muito chata e pesada, de tal forma que não consegue nem brincar, nem sorrir. E aí você diz: mas eu não tenho tempo, eu saio 6 da manhã, 5 da manhã, chego 11 da noite. Olha, se você tiver de começar de novo sua família, tente se divertir mais com seus filhos. E não importa a idade,
se divirta mais. Mas também não só com os filhos, porque quem se diverte com os filhos se diverte na própria família. Os encontros só para reclamação, só para... Não. Seja divertido. Tenha esse propósito. Outra atitude que ele fala: se eu começasse a minha família de novo, eu seria um ouvinte mais atento. Essa história de estar falando, mas eu não estou ouvindo, acaba com qualquer relacionamento. Agora eu estou lembrando de outro dia, a Neide disse. Neide me perguntou uma coisa, eu perguntei sim, e ela disse: você sabe o que foi que eu perguntei? Não, né? E como você disse sim, né? Então, se eu começasse a minha família de novo, eu seria mais atento, né? Ouvido mais atento às frases não ditas, os pensamentos não ouvidos, as vozes do corpo, dos olhares, das expressões, que não é só ouvir palavras, mas ouvir muitas coisas que está presente no corpo, nos olhares, nas atitudes do cônjuge, do filho. E a gente perde família e perde filho porque não somos ouvintes atentos, não das palavras, mas às vezes nós temos que ser mais ouvintes até do silêncio, porque muitas vezes o silêncio diz mais do que as palavras. O filho não fala nada, entra e sai, e com o silêncio ele está dizendo muito. Muitas vezes com o silêncio ele está fazendo um sermão, mas ninguém escuta. Ah, ele não fala nada. Fala, ora se fala. Todo dia quando entra em silêncio e sai, ele fala e fala muito. Só que não somos ouvintes mais atentos. Não é atento, é mais atento. Porque ouvir o silêncio, ouvir um olhar, ouvir uma expressão do corpo, só mais atento, porque senão passa. Mas você não viu quando eu olhei para você? Você não viu, né? Você não viu quando eu olhei? Ou seja, quando eu falei com o olhar, só que eu não sou mais atento para ouvir o olhar. Aí teria evitado, porque me comuniquei com o olhar para alguém que não é mais atento. Pode ser atento, mas não é mais atento. Então, se eu começasse a minha família de novo, mais atento, antena ligada, né? Ligada. Outra coisa ele diz: eu procuraria ser mais honesto. Começar de novo a família, procuraria ser mais honesto. Não tentaria trapacear tanto com o outro. A gente trapaceia muito. A gente finge, a gente faz até o outro querer algo que ele não quer, o que a gente quer. E depois dá culpa ao outro porque por querer o que ela não quer, que eu fiz ela querer, quando não dá certo. Não é assim? A gente quer fazer uma viagem, aí a gente começa: olha, mas vai ser perfeito, mas vai ser o quê? Vamos ver, e a esposa começa a gostar, aí depois descobre que na verdade ele está interessado em ir porque o colega convidou e não por causa dela. Mas tudo dá a entender que é por causa dela, que nada, foi por causa dos colegas. Seja mais honesto: meu bem, estou querendo ir nessa viagem porque os meus colegas convidaram, e vai ser uma boa oportunidade para nós, ponto final. Mas não tente convencer que é por causa dela, quando não é. Seja honesto. E aí a honestidade tem que permear muitas coisas. A questão é: estamos prontos para a honestidade, para a sinceridade? Temos que estar, para começar de novo. Ele diz também:
eu procuraria ter mais comunhão com Deus e com as pessoas. Ter comunhão. Perceba que, às vezes, a família se tornou quase um espaço de confronto. A gente já chega reclamando, não é verdade? A gente já entra, você fez isso? Você comprou? É o lugar da cobrança, é o lugar, mas não é o lugar do comum. O que é comunhão? É o lugar do comum, onde as pessoas sentem que pode tornar público para o outro o que ele é e o que ele tem, algo em comum, comunhão. Diz o pastor Menonita: se eu começasse a minha família de novo, eu animaria mais as pessoas. Ou seja, entenderia que eu fui chamado para a minha família, eu formei a minha família para ser animador do auditório. Minha família é meu auditório e eu animador. Para fazer eles levantarem bem, para fazer eles terem estima, para fazerem eles se restaurarem dos dramas pessoais. Seria animador. E não alguém que chegou, colocou todo mundo para baixo. Chegou, complicou tudo. Ou seja, não seria um complicador, mas um animador de pessoas. Se eu começasse a minha família de novo, eu animaria mais as pessoas. Vamos acordar? Vamos fazer? Porque você pode. Como não pode? Eu sei que você é você é especial. Que é isso? Você está perfeito. Quer dizer, alguém que chega para animar e não para derrubar. Se eu começasse de novo. Outra coisa ele disse: se eu começasse a minha família de novo, eu daria mais atenção a pequenas coisas. Aquela data perdida em 365 dias, isso mesmo, mas esquecida dói. Aquele evento que parece que não tem valor algum, mas deixado de lado, estraga. Então, eu daria mais atenção a pequenas coisas. Eu estaria lá no nascimento do meu filho, estaria lá no aniversário dele, eu estaria lá no primeiro dia de sua escola. Se não estaria lá, mas estaria na saída, estaria em algum dia, estaria em algum mês, em algum ano. Eu tentaria mapear as pequenas coisas da vida da minha família, porque cada coisa dessa é um milagre restaurador do amor e da comunhão da minha família. E quando eu banalizo, quando eu deixo de lado as pequenas coisas, eu perco toda a conexão com minha família. É perdendo as pequenas coisas da família que a gente perde as grandes coisas da família. O cônjuge, os filhos. Diz ele também: se eu começasse a minha família de novo, eu procuraria desenvolver sentimento de posse. É meu filho, é minha esposa, é o meu esposo, é minha casa. Ora, quando é meu, eu não banalizo, eu não perco, eu protejo. Não é assim? É meu. Ladrão não entra e rouba com minha permissão. Tira, mas não com minha permissão. Por que é que existem tantos traficantes
levando os nossos filhos, é porque ele chega e toma posse, e nós não tomamos posse. Os filhos não se sentem como posse da paternidade e da maternidade, porque a gente não toma posse. E por isso significa: não cuido, não protejo, porque não é meu. Se começasse de novo, eu procuraria desenvolver sentimento de posse. E finalmente, ele diz que procuraria falar de Deus de modo mais íntimo. Se começasse de novo, ele seria um crente, seria um pai, seria um esposo, ou aí no caso, se for uma mulher, seria uma esposa, uma mãe que falaria de Deus de modo mais íntimo. Deus não seria uma teoria, Deus seria uma prática de fé, de tal forma que o filho veria Deus na vida. Realmente, meu pai é o que fala. Intimidade. E aí a gente fica pensando, depois do relato desse pastor menonita, nas pessoas que dizem assim: não tenho nada para mudar no meu casamento. Quem diz isso? Na minha família, quem diz isso não entendem que o princípio cristão básico é arrependimento e renovação. Temos do que nos arrepender, porque temos uma natureza pecaminosa e com certeza ela já estragou muita coisa, de tal forma que tem que haver em nós um desejo de começar de novo, mas começar de um jeito melhor. Isso é renovação. Arrependimento que leva à renovação. Outra coisa, e aí é um princípio que o reverendo Adão Carlos do Nascimento coloca para nós, quando ele trata de casamento, mas aqui eu coloco sobre família, que não existe família tão ruim que não possa ser consertada, e não existe família tão boa que não possa ser melhorada. Por isso que é possível dizer: se eu começasse de novo a minha família, e você pode começar de novo, com atitudes novas. E a essa série de atitudes do pastor menonita John Dresch, eu poderia acrescentar algumas outras, pelo menos umas 3. Outra que eu acrescentaria é sobre que família eu entenderia que família não é apenas um ajuntamento descomunal, fora do comum, anormal. Porque hoje parece que é assim, que a família, um ajuntamento de pessoas que não tem mais nada a ver, uma coisa, um pensa uma coisa, um pensa outra, um quer uma coisa, um quer outra, um entra e sai. Na verdade, eles estão simplesmente dividindo um apartamento ou uma casa. Não. Se eu começasse a minha família de novo, eu entenderia que família não é um ajuntamento descomunal, mas a formação de uma equipe. Qual a diferença entre ajuntamento e equipe? Ora, num ajuntamento não existe propósito. Numa família, numa equipe existe propósito. Qual o propósito de uma equipe? Vencer. Estão reunidos com o propósito de vencer. Formar-se para ser um time vencedor, atingir um fim. Meu filho, minha filha, nós existimos para ser uma equipe vencedora.
Nós funcionamos para no final vencer. Se eu tivesse de começar minha família de novo, eu entenderia que não somos somente um ajuntamento, mas a formação de uma equipe para vencer. E vencemos só como família, não separados. Tem até uma frase bem interessante, que casais inteligentes enriquecem juntos. E a frase para aí. E aí é claro, os sem inteligência empobrecem separados, né? Dividem tudo, entram em crise e adeus tudo. Outra coisa que eu acrescentaria nessa lista, que eu aprovaria todo desse pastor menonita, é que se eu começasse a minha família de novo, eu buscaria expressar mais gratidão por ela. E de forma que filhos, esposa soubessem disso. Meu filho, eu dou graças a Deus porque você faz parte dessa equipe. Olha, agradeço os céus, as estrelas, os planetas, agradeço a existência, agradeço tudo por você fazer parte, porque você é mais um nessa equipe. Se você estiver do outro lado, ai de nós, mas você está aqui, e com você, graças a Deus, dá certo. Meu bem, graças a Deus que casei com você. Olha, é todo dia eu faço isso. Todo dia eu penso assim. Verdade? Sim, verdade. Quando acordasse, que olhasse, em vez de dizer te amo, eu te agradeço. De quê? Porque você faz parte dessa equipe. Olha, você nem imagina como é bom. Expressar gratidão à família, pela família, por ela existir e por cada membro da família. Se eu começasse de novo a minha família, eu expressaria mais gratidão por ela, todo dia, mais e mais. Então percebam que existe uma necessidade muito urgente da gente pensar em começar de novo a família. Não é começar uma nova família. Não, é começar de novo a mesma família. Por quê? Porque está ruim demais? Não, é porque pode ser boa demais. É porque é um princípio bíblico, arrependimento e renovação, para que atitudes e atitudes possam ajudar a nossa família nesse contexto tão terrível que vivemos, de se posicionar de forma vencedora, de forma que as pessoas se machuquem menos, sorriem mais e sejam mais felizes juntos. Para isso. E o último, que poderia ser o primeiro, se eu tivesse que começar de novo a minha família, eu chegaria para minha esposa e diria: sente aí, vamos fazer a declaração de missão da família, porque nós existimos. Para que vai existir a nossa família? Qual o propósito da nossa família? Onde queremos chegar como família?
que terá a nossa família que as outras famílias não terão? Qual o diferencial da nossa família? E mandaria colocar num quadro, estaria lá na entrada. Quem entrasse, quem saísse, saberia que nós existimos para tal e tal e tal. Que teria umas características de nossa família que seria só nossa. Eu lembro que as famílias da Idade Média tinham brasão. O brasão com a frase. Então, toda uma família que tinha um brasão com um símbolo e com a frase, que era justamente a missão da família. Ela existia para isso. Ora, para que isso? Para que nos dê sentido de existência e dê direção. Os nossos filhos não sabem por que existem. Nós não sabemos nem por que estamos juntos. Quando entrasse em crise, a gente teria como sentar e dizer: olha, lembra da nossa missão? Estamos fora dela. A gente só vai atingir esse alvo se formos assim. E renovaria novamente a missão da família. Da minha família, da sua família. Você já pensou qual a missão da sua família? O que ela tem de diferencial, de potencial que o outro não tem? Você já conversou com seus filhos, ou entre você mesmo, cônjuge, a respeito disso? Qual o propósito da família? Tenta escrever. Tente chegar a um acordo. Por que nós existimos como família? E depois, eu poderia sentar com a Neide. Eu e a Neide nos casamos para formar uma família com o propósito de... Porque essa é a vontade de Deus para. E isso faremos se tal coisa. Ponto final. Não sei o que. Neide, ou então Lucas, lembra, com essas atitudes nós não vamos cumprir a nossa missão. Porque só com a atitude tal e tal e tal nós poderemos, como família, cumprir. Lembra do nosso propósito, da nossa missão? Isso mesmo. Para que tenhamos propósito de existência e direção. Só assim chegaremos lá. Ou então não chegaremos a lugar nenhum. Nos machucaremos, nos feriremos, faremos de tudo e não sairemos do redemoinho produzido pela natureza pecaminosa que nós temos, que em ação estraga tudo. Em ação, até as melhores estruturas são pulverizadas por ela. Aí, uma frase: toda família é perfeita, com gente imperfeita dentro. Esse é o problema. Família é perfeita porque Deus criou todas as coisas de forma boa. Família é perfeita, boa estrutura. Aí entra eu e Neide dentro. Aí a coisa começa a complicar. Dois imperfeitos. Por isso, temos que seguir um propósito, uma missão, desenvolvê-la durante toda a nossa vida, de tal forma que tenhamos propósito e direção. Então, comece de novo, amando mais, se divertindo mais, ouvindo mais, com mais honestidade, com mais comunhão, animando mais, tomando posse, atentando para as pequenas coisas, demonstrando mais intimidade com Deus, sendo uma equipe bem ajustada para o seu bem, para a glória de Deus, com uma missão,
com um propósito, com a direção desse mundo e com o coração grato pelo filho, pelo esposo, pela esposa, pela família, pelo que tem, pelas conquistas. Que o bom dia familiar seja muito obrigado. Troque o eu te amo por muito obrigado e às vezes terá mais sentido e será mais transformador. Só depois de te dizer muito obrigado, você vai dizer eu te amo. Porque tem muito eu te amo sem muito obrigado, né? Aí complica. Então Deus abençoe você, não com um novo casamento, mas com um começar de novo o seu próprio casamento. Porque não existe, só repetindo aqui, né? Não existe, e aí eu vou colocar, não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado. Se você tem dúvida disso, é porque não conhece Deus. Deus é perito justamente em coisas desconcertadas, né? Quanto mais complicado, melhor para Deus. Então não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado. Não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. Então, a coisa está boa demais. Eu digo, é porque você não conhece melhor. Se conhecer, você já estava procurando. Vou desistir de tudo. É porque você não conhece o consertador. Se conhecesse, você já estaria numa oficina de casamento. As mãos de Cristo. Por isso, nosso tema, família nas mãos de Cristo, a oficina de Jesus. Você já estaria nas mãos do Senhor. Vamos orar. Graças te dou, Deus, pela oportunidade da tua palavra. Primeira leitura, foi dito que quem ouve a tua palavra é semelhante ao homem que constrói sua casa sobre a rocha, vindo as águas, os ventos, não derruba a casa não cai, porque está sobre a rocha. Peço-te, Senhor Deus, que essas orientações nessa noite seja para nós o início da edificação de uma família que não cai, ou o prosseguir de uma família que não cai. Porque antes de cair, sabe que é possível começar de novo, pelo arrependimento, pela renovação que o Senhor dá, com novas atitudes, com novas posturas cristãs, bíblicas e santas. Louvo-te, Deus, por cada família que o Senhor tem nos dado. Louvo-te pela minha família. Agradeço. E agradeço por cada família que o Senhor coloca no nosso meio. Tua bênção, é milagre, é vida, que nós vemos em cada uma delas. Essa bondade queremos e teremos, Deus, famílias fortes que não caem, porque está na rocha, estão em Jesus. Te dou graças. Sim, Deus. Amém.